Um grande olá para todos vocês, pessoal. E hoje é o dia de mostrar que não só o Marvel ganha destaque aqui no canal. E como eu já vi 2 vídeos especiais para os filmes do Homem-Aranha, nada melhor do que fazer os da DC com seu herói que mais ganhou a adaptação para o cinema. Hoje o tema são os filmes do Batman. Eu sou o Bruno Nightstar e esse é o Nightstar Z. Bom pessoal, bora ressaltar aqui que eu estou falando dos filmes por cinema, porque fazer incluindo as animações seria 1 hora de vídeo no mínimo, e não é exagero nenhum, é uma afirmação. O Batman é o herói que mais ganhou adaptações em filmes, séries, jogos da DC. Se fizerem um gráfico, dá pra ver que os filmes são 90% Batman, 5% Superman e 5% qualquer outro herói. Isso quando não colocam o Batman como protagonista do filme dos outros, sem motivo aparente. Claro que um dia eu vou trazer vídeos falando das animações do morcego e da DC em geral, mas hoje vamos falar da jornada do Cruzado Encapuzado nas telonas, e como com o passar do tempo ele foi se modificando pelos mais variados motivos, além de ranquear o filme pelo meu próprio gosto. E esse vídeo vai ter 2 partes para preservar a minha saúde mental. Como ele é um personagem quase centenário, muita coisa já foi feita com ele. Mas antes de tudo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo se estiver gostando do meu trabalho. E para me ajudar a crescer, eu iria agradecer muito, de verdade. Então, para a bate-análise, pessoal. E mostrando que esse favoritismo pelo herói não é de hoje, logo nos anos 40, o Batman foi o primeiro herói da editora a ganhar uma adaptação live action. Pra verem só, o Superman vai ganhar a sua só 5 anos depois. E curiosamente, o Shazam ganhou um filme antes do morcego. As Aventuras do Capitão Marvel estreou 2 anos antes, sendo o primeiro live action de um herói de quadrinhos. Mas como na época o Shazam não era da DC ainda, esse título permanece com o Batman. Mas naquela época não eram filmes como hoje em dia, e sim seriados que eram exibidos no cinema. E em 1943, com 15 capítulos, estreou Batman, com Lewis Wilson, encarnando a primeira versão em carne e osso do herói de Gotham. E junto dele também tinha o Robin, que na época era ainda o Dick Grayson. Mas naquele momento o morcegão ainda não tinha todo o seu universo construído. Eram poucos os personagens icônicos que já tinham na sua galeria. E figuras que já existiam como o Comissário Gordon, o Coringa e a Mulher Gato nem aparecem aqui. A história praticamente era a dupla dinâmica buscando deter os planos de um cientista japonês, o Dr. Taka, que fazia lavagem cerebral nas pessoas. O filme traz um tom de propaganda de guerra, já que no momento estava no meio da Segunda Guerra Mundial, com Batman e Robin sendo representados como agentes a serviço do governo. A maior contribuição desse seriado para a mitologia do Homem-Morcego foi influenciar de como seria o Alfred dali pra frente, já que ele era um personagem novo na época e era diferente de tudo que conhecemos hoje em dia. Esse seriado fez um sucesso que garantiu uma sequência, que foi Batman e Robin de 49, que já trocou o ator do herói pelo Robert Lurie, coisa que vai se repetir bastante nas próximas produções. Aqui eles colocaram de novo a dupla para enfrentar um vilão original do seriado, o Mago. E aqui trazem a primeira aparição do Comissário Gordon nas telonas. Bom, no final, esses 2 seriados acabaram não se tornando tão memoráveis e não conseguiram transpassar suas épocas. Então é meio difícil poder avaliá-los com o olhar de hoje, então eu prefiro só não dar uma nota para eles. E para falar do próximo item, é necessário entender o contexto dos quadrinhos da época. Os quadrinhos, principalmente os de heróis, estavam envolvidos em polêmicas por causa do livro Sedução dos Inocentes, do psiquiatra Frederick Redon, que responsabilizava as HQs em influenciar de forma errada os jovens. E isso foi tão grande que acabou sendo criado o Comic Code Authority, que regularizava essas histórias. Isso é importante porque mudou tudo na época. Os quadrinhos não poderiam mais tratar de coisas mais sérias ou consideradas de forma imprópria para crianças. Logo, as histórias passaram a serem feitas de forma mais simples e infantil, o que resultou em muitas histórias bizarras. Claro que com o tempo o código foi perdendo cada vez mais força e ninguém mais ligava para ele. Aliás, Whedon acabou sendo exposto como um mentiroso que falsificava todos os seus estudos do livro. Mas o importante é que nessa diversidade acabou surgindo algo bem legal até, que foi o icônico e diferente seriado do Batman dos anos 60, estrelado pelos grandes Adam West e Burt Ward como a dupla dinâmica. E a série era pura comédia e leve, que fica até difícil de você imaginar com um tanto de coisa sombria que tem do personagem até hoje. Mas essa série é uma pérola e um marco.
sendo ela que deu a grande base para o que seria essa adoração ao Batman até hoje, trazendo seus icônicos personagens da época pela primeira vez em live action. A série teve 3 temporadas, e após a primeira foi lançado um filme, sendo de fato o primeiro longa-metragem do herói. Batman, o Homem-Morcego era praticamente um grande episódio do seriado, trazendo a dupla dinâmica tentando impedir o plano dos vilões Coringa, Pinguim, Charada e Mulher Gato de sequestrar um bilionário e sua invenção, o que poderia colocar o mundo em risco. Curioso que esses 4 vilões estão hoje no último filme do Batman de alguma forma. Como disse, o filme não foge da fórmula da série e continua sendo muito divertido de se ver. A grande maioria dos atores estão de volta aqui, com exceção da Mulher Gato, mas ela não seria a última vez que ela seria substituída nesse seriado. Mas isso faz com que o Adam West seja o único ator do Batman que até hoje o interpretou em ambas as mídias. Esse pode ser o Batman mais excêntrico que já existiu, mas isso o torna único. Foi daqui que saiu grandes memes como o Batman correndo para se livrar de uma bomba ou o icônico bate-repelente de tubarão, além de vários outros memes. E por toda a sua importância, ele não merece uma nota menos que um A. E se até hoje essa série deu um espaço no coração do fã, lá atrás ela foi o que definiu na época o que era o Batman, o que transcendeu até mesmo o próprio show. Tudo do Batman passou a ser associado ao Adam West, e até hoje essa versão é bem querida. E se você gosta dessa versão do herói, saiba que esse seriado teve continuidade, em 2 filmes animados, que são muito especiais pois são os últimos trabalhos do glorioso Adam West antes do seu falecimento. Falando nele, ele e Burt Ward participaram como Batman e Robin no especial para TV Legend of Super Heroes de 79, aparecendo com outros heróis, fazendo a primeira versão live action da Liga da Justiça. Mas não vão esperando algo tão grandioso como temos hoje em dia. E também a série continuou nos quadrinhos, trazendo muitas histórias inéditas, mostrando o Dick se tornando o Asa Noturna e vilões que não apareceram no seriado como a Era Venenosa, o Bane, o Duas Caras e a Arlequina. E também traz muitos crossovers, como com a Mulher Maravilha da Linda Carter. E levou mais de 20 anos para que o Morcegão voltasse aos cinemas. E muitos projetos nesse tempo surgiram, mas acabaram sendo cancelados. Entre eles, projetos envolvendo o comediante Bill Murray e até mesmo o retorno de Adam West ao papel. Isso, claro, ninguém imaginava os rumos que o projeto tomaria. Pois, como eu falei, era de imaginário popular do Batman naquela época algo mais leve e de comédia, mesmo com os quadrinhos já indo para um tom mais sério e sombrio, e com muitos fãs querendo que os filmes seguissem as HQs atuais. E foi nisso que Tim Burton chegou para mudar de vez a imagem do Batman para o grande público. Porém, o projeto já começou com polêmica, desde a escalação de Michael Keaton para o papel do herói. Pois na época ele era um ator associado à comédia e ninguém botava fé nele. Principalmente naquele momento onde quase não se tinha filmes de super-heróis de quadrinhos. Os maiores que tinham eram os 2 primeiros filmes do Superman do Christopher Reeve, que são fantásticos, mas a franquia já tinha sido arruinada pelos 2 últimos filmes. Então surge Batman de 89, chegando e se tornando um marco. O filme era o oposto da série dos anos 60. Aqui vemos o primeiro ano de atuação do Batman e seu confronto contra o Coringa, que está extremamente perigoso e insano. Os fãs se apaixonaram pela direção e estilo de Tim Burton e a atuação fantástica de Michael Keaton, que impressionou todo mundo e fez ele ficar marcado no papel do herói por anos, mesmo com sua substituição anos depois. E claro, teve a atuação de Jack Nicholson como o Coringa, que saiu do bobo do seriado para o psicopata que conhecemos nos quadrinhos. Essa versão do personagem seja controversa hoje, como contar uma real origem para ele, o que incluía dar um nome a ele, Jack Napier, e até colocar ele como responsável pelas mortes dos Waynes. Porém, não é nada que comprometa de verdade ele aqui. Aliás, muitos elementos desse Coringa foram levados para as HQs anos depois, incluindo o nome Jack Napier. E assim como a série dos anos 60, esse filme definiu o que seria o Batman para o público pelos próximos anos. Por isso, ele não merece nada além de um belo A+. Esse filme gerou uma verdadeira Batmania. O Batman tinha se tornado uma grande fonte de lucro, e claro que uma sequência iria vir. E em 1992, Batman Retorno vinha com uma grande expectativa, e foi um grande sucesso. Aqui o Batman tem que enfrentar o Pinguim, que está colocando terror na cidade, ao mesmo tempo que surge uma misteriosa e bela Mulher Gato, que mexe demais com o coração do herói. O filme se tornou ainda mais querido pelos fãs. Além de elevar tudo do anterior, também trouxe coisas incríveis, como a atuação do Danny DeVito como Pinguim, que conseguiu deixar o vilão bem ameaçador, e principalmente a Michelle Pfeiffer como Mulher Gato, que de longe é a melhor versão da anti-heroína em live action. A atuação da atriz foi tão boa que até mesmo foi considerado um filme solo da personagem com ela, mas o filme só foi sair muito tempo depois, infelizmente sem a atriz.
e sendo considerado um dos piores filmes do gênero. Porém, em relação a Batman Retorno sendo esse grande marco e que fez de uma vez por toda o Tim Burton e o Michael Keaton se tornarem ícones na Batmania, ele é um filme nota S. E mais uma vez o filme tinha sido um sucesso, principalmente na parte comercial. Porém tinha algo que acabou o prejudicando bastante. E isso foi os próprios pais, que levaram seus filhos para ver o filme esperando uma aventura de herói comum. Mas acabaram vendo o Pinguim arrancando o nariz de um cara na dentada, a Mulher Gato em poses bem sensuais e o Batman explodindo bandidos. Aliás, antes de continuar, temos que falar um pouco desse Batman. Apesar de, com o olhar de hoje, ele fugir muito do padrão do que era o herói, principalmente por ele ser uma versão que não se preocupa em até matar seus vilões, mas como naquela época ainda não se tinha um real peso nisso, e o Tim Burton não é de fato um fã de quadrinhos, pra mim essa versão está de boa, e é justificada no seu próprio mundo. Diferente de outras que virão depois, esse Batman, mesmo em um mundo sombrio e tenso, no final ele não se leva de verdade a sério. Mas então, voltando pro assunto, a polêmica envolvendo esse filme acabou preocupando demais a Warner, que tinha como público-alvo de fato as crianças, já que era o que dava mais lucro. E para isso não voltar a acontecer no próximo, ela aceitou a ajuda daquele que se tornou de fato o maior inimigo do Batman, o real palhaço do crime, o Ronald McDonald. A nossa querida empresa de fast food acabou sendo envolvida em toda essa treta por conta do seu McLanche Feliz, que tinha o tema do Batman Retorno, e seus comerciais contribuíram para os pais acharem que o filme seria algo mais leve. Logo, a empresa acabou sendo responsabilizada com a revolta deles também. E nisso a Mac entrou na produção do filme, o Tim Burton foi tirado e o Michael Keaton foi junto. E nos seus lugares entraram o diretor Joel Schumacher e o ator Val Kilmer como o novo Batman. E aí veio o infame Batman Eternamente. Na história, o Batman busca prender o Duas Caras, ao mesmo tempo que ainda aparece o Charada para dar mais trabalho. Mas Bruce terá a ajuda do seu novo protegido, Dick Grayson, o Robin. E eu só posso definir esse filme minimamente como confuso e estranho. Tipo, aqui é onde marca a grande mudança de direção. E apesar do Joel Schumacher ser o grande responsabilizado por esse e o próximo filme, temos que lembrar que esses filmes foram pensados e realmente dirigidos por empresas que só visavam lucro. O Joey queria de fato fazer uma história mais profunda e com peso, como o Tim Burton. Então eu não culpo tanto ele. Fora que ele dá um estilo próprio ao filme, que pelo menos pra mim, os torna um pouquinho mais divertidos de se ver. O filme teve um grande sucesso comercial como as empresas queriam, mas o resto, principalmente o roteiro, ficaram muito fracos e rasos. Por exemplo, aqui o tema do filme deveria ser o porquê Bruce Wayne continua sendo o Batman. Mas as justificativas desse questionamento são muito fracas e ainda piores desenvolvidas. Já a dupla de vilões é mais um ponto fraco. Por um lado, o charada do Jim Carrey é muito legal de se ver, graças à atuação do ator. Mas por outro, as suas motivações são ridículas e até inexistentes. Não é como o Coringa, que já era um criminoso, ou a Mulher Gato, que após um trauma enlouqueceram, ou o Pinguim, que queria se vingar da sociedade pela forma que foi tratado a vida toda. E até pegando outras versões do Charada, que tinham uma justificativa, esse aqui faz a coisa só porque sim e porque ele é louco. Pior ainda é o Duas Caras do Tommy Lee Jones, com uma interpretação caricata demais ao nível constrangedor, além de uma real descaracterização do personagem e suas motivações, que aqui também são inexistentes. E ainda tem a questão dos coadjuvantes. O Robin, que é uma participação que eu queria mais no filme de hoje em dia, por ser extremamente importante para a história do morcego, aqui, e principalmente no próximo filme, é muito irritante. E é mais uma coisa que eu não entendo. Esse filme deveria ser também para apresentar ele, mas ele tem pouco tempo de tela e o desenvolvimento dele é muito fraco. E carece de mais momentos mostrando de fato essa dupla dinâmica sendo dinâmica. E a doutora Jace Meridian é mal colocada como um interesse romântico, se tornando até mesmo desnecessária para a história. E por tudo isso que eu falei, parece que o filme é bem ruim, né? Porque é mesmo. Vendo como uma adaptação ou só como um filme, você vai ver como ele carece de mais força em sua história e atuação. Porém, o que salva o filme é rir, mas rir dele mesmo. Sendo um caso onde o filme é tão ruim que você pode conseguir rir dele. E a direção e a cafonice conseguem dar um ar próprio, que confesso que até que gosto. Então eu classifico ele como um filme nota B. Mas realmente toda essa mudança deve ter sido um choque para os fãs da época. Porém, como eu já falei, Tim Burton e seu Batman marcaram e influenciaram outras obras. Se você é fã dos filmes do Burton, saiba que a DC deu continuidade a seu universo, deixando ele à parte dos filmes do Schumacher.
aqui mostrando como foi a luta entre o Batman e o Duas Caras do Billy Dee Williams, que interpretou Harvey no primeiro filme. Além de mostrar o Robin próprio desse universo e o destino da Mulher Gato. Tudo isso em um quadrinho especial chamado só de Batman de 89. Vale muito a pena procurar para ler. E para encerrar por hoje, com certeza o mais polêmico e infame filme do Homem-Morcego, Batman e Robin. Aqui a dupla dinâmica busca prender o Sr. Frio, que está cometendo inúmeros crimes como forma de conseguir recursos para a pesquisa e curar sua esposa. Ao mesmo tempo que a Era Venenosa chega à cidade, a fim de começar seu plano de dominação mundial com plantas mutantes. Isso tudo no meio de uma briga de relação entre o Batman com o Robin, que é piorada pela Era, que decidiu se unir ao Senhor Frio por motivos que eu só posso definir como gadice da Era, porque essa união não faz o menor sentido. E como cereja do bolo, o Alfred está morrendo da mesma doença da esposa do Senhor Frio. Nossa, e só com esse resumo já tá pra ver como esse filme faz uma zona. E pior que daria pra salvar, se tivesse mais investimento em uma boa direção do que em vender brinquedo. E é pra isso que esse filme existe. O resultado de Batman Eternamente foi tão bom para o bolso dos envolvidos, que eles chegaram sem nenhuma piedade nesse. Tudo em volta dele é pensado em vender boneco. E por isso que o personagem tem tantas variações de roupa ao longo do filme, além de veículos que você pode encontrar facilmente numa loja de brinquedos. Enquanto isso, o roteiro está abandonado e a direção não tem força nenhuma e as atuações estão muito ruins. Sinceramente, confesso que eu tinha uma memória afetiva demais com esse filme. Foi o primeiro filme do Batman que eu vi, mesmo depois de saber que ele era ruim. Ainda achava ele engraçado, mas hoje isso mudou. Tipo, ainda acho ele engraçado, mas vejo que de fato é o pior filme do Batman disparado. A principal coisa que eu lembro quando falam desse filme é o pavoroso Senhor Frio do Arnold Schwarzenegger, que é capaz de disparar 100 frases com trocadilhos sem graça de gelo por segundo. Tenho que ressaltar que antigamente o Senhor Frio era um vilão C do Batman, sendo só um criminoso bobo que gostava de gelo, sendo superado por outros como o Espantalho e até o Chapeleiro Louco. Essa história dele com a esposa congelada veio na série animada, o que remodelou completamente ele, o tornando um vilão muito querido. Então, pra mim, pegaram essa versão que era recente e colocaram no filme, mas sem o cuidado de realmente se preocupar em adaptar a história, fazendo uma mistura feia entre o vilão bobo de antigamente e a versão moderna. Fora que, de novo, a motivação dele de se tornar um vilão é inexistente. O Freeze das HQs e animações se tornou um vilão porque a vida dele era muito difícil. Todo mundo o menosprezava. E a esposa era a única alegria dele. E ele de fato não tinha recursos e precisou se voltar por crime para poder salvá-la. Porém aqui ele só se torna mais uma vez sem explicação. Só o porquê sim. E no filme ele é mostrado como um cientista e atleta respeitado. Além disso, a quantidade de equipamentos, veículos que ele possui, parece que ele gastou tudo o que tinha com isso e não sobrou nada pro tratamento da esposa. Faltou um pouco de prioridade aí. A Era Venenosa então, apesar da Uma Thurman entregar a melhor performance do elenco ao nível Nicolas Cage, ainda não é muita coisa. Ela está aqui praticamente para causar discórdia entre a dupla dinâmica. Fora que quando falo que a motivação dela é por gadice, eu não tô brincando. Sim, ela começa querendo trazer o controle do planeta para as plantas dela. Mas aí, ela insiste em fazer isso com o Senhor Frio, perdendo sentido porque ele quer congelar o planeta. Logo, nada ia sobreviver, incluindo as plantas. Fora ela ter um grande trabalho para tentar acabar de matar a esposa dele, para poder ter o caminho livre. Conclusão, essa Era é muito gada. Para completar o trio, tem o Bane, que aqui é só um brutamonte sem cérebro que luta pela Era, bem diferente dos quadrinhos, onde ele é um dos principais antagonistas do Batman. Principalmente naquela época, onde houve a queda do morcego e o Bane quebrou as costas do herói. A decepção de quem foi esperando esse Bane no filme foi real. Ele faz zero diferença para a história, assim como a primeira dos mocinhos só falamos aqui, a Batgirl, que assim como o Bane só está no filme para poder lutar contra a Era Venenosa, já que não tinham a coragem de colocar um X1 da vilã com qualquer um dos dois heróis. Aqui temos uma Batgirl própria desse filme, chamada Barbara Wilson, que é sobrinha do Alfred, e acaba descobrindo o segredo dos patrões do tio da maneira mais conveniente possível, e ganhando uma roupa do nada para poder ajudar os heróis na luta final. A Batgirl é tão importante para esse filme que nem precisei colocá-la no resumo. E em seguida temos o Robin, que como já falei, aqui está insuportável, cheio das tretas mais infantis possíveis, falando que o Batman não confia que ele consegue fazer as coisas, quando logo no começo do filme o idiota é congelado pela própria imprudência. Fora brigar com o Batman pela Era, que claramente é uma vilã. O Batman tá certo, deveria fazer logo um meme de meter o tapa na cara desse moleque. Se continuasse assim, acabaria que nem o Jason Todd.
e por fim, o próprio Batman. E eu deixei pra falar das duas versões do Schumacher agora. Nesse filme, mais uma vez, o herói é substituído. O Val Kilmer saiu e entrou no lugar dele o George Clooney. Falo logo que os dois comparados ao Michael Keaton são bem fracos. O Keaton não trazia identidade para o seu Batman e seu Bruce Wayne, além de uma grande presença. Enquanto isso, esses dois, pra mim, são só tapa-buracos. O Kilmer pelo menos tenta. Pra mim, ele faz uma versão sem sal do Batman do Adam West. Já o George Clooney parece nada empolgado e a atuação acompanha isso. E os dois não têm a menor presença pra mim. Assim, nenhum deles vai além de um rostinho bonito para poder vender o filme. Olha, os filmes do Schumacher são sofríveis, mas você curte eles se não levá-los a sério. Eu vejo como um resgate dos tempos do Batman dos anos 60, mas faltava um melhor direcionamento para dar certo. Mesmo com esses problemas, eu fico curioso em saber como seria mais desse universo, ou ver o que o diretor queria sem as constantes interferências do estúdio. Seria legal, até como uma homenagem pro Schumacher, que já faleceu faz uns anos. Curiosamente, o filme quase ganhou uma sequência. Batman Triunfe traria a Arlequina, que seria a filha do Coringa, buscando vingança contra o Batman e tendo a ajuda do Espantalho para isso. E através da toxina do medo, o herói iria enfrentar seus medos em forma dos seus antigos inimigos, sendo interpretados mais uma vez pelos mesmos atores. O filme não seguiu em frente, pelo grande fracasso da franquia, que é completamente justificável, porque esses dois filmes, principalmente o segundo, afundaram os filmes do Batman por anos, e quase levaram os filmes de heróis junto. Pelo menos, o que viria depois marcaria o retorno realmente triunfal para o herói e marcaria o cinema do gênero por anos. Mas isso é a história para a segunda parte desse vídeo. E como última curiosidade sobre o filme, os polêmicos trajes dos heróis foi reutilizado pela DC em outras produções. A polêmica roupa do Batman com mamilos foi utilizado pelo Ozymandias em Watchmen. Já a roupa da Batgirl foi usada na Barbara Gordon, na série Esquecida das Aves de Rapina. E em rápidos flashbacks, hoje a roupa foi repintada para parecer mais fiel aos quadrinhos. Nessa série também aparecia o Batman e a Mulher Gato, com as roupas da versão do Tim Burton, meio que tentando fazer uma conexão entre as duas séries. Eles não aparecem muito aqui, mas são pais da Helena Kyle, a caçadora e protagonista da série. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu bate-comentário aí sobre qual desses aí é seu filme favorito do Batman. E se tem outro tema que gostaria que eu trouxesse aqui pro canal. Tentarei fazer a segunda parte o mais rápido possível. Mas até lá, obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês nesse mesmo bate-canal, a qualquer bate-horário, e a bate-jornada continua. É curioso, tiraram o Tim Burton do filme para deixar ele mais leve para as crianças. Tiraram o sangue e a violência explícita, mas colocaram isso tudo, além de inúmeras insinuações de orgasmo, fantasias mais picantes e conversas sobre a mudinha da Era Venenosa. Noção não estava no dicionário do pessoal desses filmes não.